Oi, gente, Roberto Relubiscro aqui. O rei Henrique VIII da dinastia dos Tudor, na Inglaterra, teve 6 esposas. A Ana Bolena foi a segunda dela. Ana Bolena era branca, mas na minissérie, em 3 capítulos, que a Globoplay colocou no seu catálogo, ela é interpretada por uma atriz negra. Então a gente precisa dar uma pausa para falar sobre 2 tipos de abordagem, né, de escalação de elencos que são inclusivas e que acontecem hoje em dia, mas que não são novidade. Na verdade, essas práticas começaram a ser executadas no teatro norte-americano ainda nos anos 80. Tá? A primeira abordagem é chamada de color blind, algo como cego para cores, que você, se tiver Netflix, você vai encontrar no filme Duas Rainhas, tá? Que na verdade é um embate entre a Elizabeth I e a Mary, da rainha da Escócia, né? Elizabeth I, inclusive filha da Ana Bolena, tá? Naquele filme você vai ver vários atores negros ali. A abordagem dessa colorblind não importa a etnia e em alguns casos nem o gênero do ator ou atriz, ele é escalado para fazer papel de branco, mesmo que ele seja negro, japonês, e assim vai. E existe uma outra abordagem que tem o nome de Identity Conscious, algo como consciente da identidade, cônscio da identidade, na qual eles procuram elencos, né, com atores que tenham características que possam somar melhor para a interpretação da personagem. Um dos colegas de elenco da atriz negra disse: bom, ela é linda, inteligente, espirituosa, como a Ana Bolena foi. Então ela foi escolhida por isso. Em primeira instância, pode parecer a mesma coisa, porque você fala, mas o resultado é igual. Você tem atrizes negros interpretando pessoas brancas. Não é a mesma coisa, e nesta minissérie você pode comprovar isso. Porque ela é identity conscious por o seguinte motivo. O irmão da Ana Bolena, o George Bolena, também é interpretado por um ator negro. Então, aquela escalação de elenco não foi cega para cores, tá? Até porque você vai ver na história que eles colocando atores da mesma etnia reforça uma das acusações que vai pesar contra a Ana Bolena, inclusive contra o irmão dela. Isso vai deixá-los muito mais próximos, né, serem da mesma etnia, e também porque essa é uma abordagem feminista e moderna da história da Ana Bolena, ou parte da história da Ana Bolena. Então, esses 2 personagens foram alijados, né, foram estigmatizados da corte. Então, aí também, se você quiser fazer uma leitura disso com negros, você consegue fazer. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. A Ana Bolena, ela era dama de companhia da primeira esposa do Henrique VIII, que foi a Catarina de Aragão, uma princesa espanhola. A Catarina de Aragão não conseguia ter filhos. E Henrique VIII, obviamente, queria um herdeiro para problemas de sucessão, para a dinastia Tudor seguir, né? Como ele não podia ter filhos, ele começou a se engraçar com a Ana Bolena, que era aia, né, dama de companhia da rainha, e queria então anular o casamento. O Papa não deixava, tal, então ele simplesmente criou a Igreja Anglicana. Tá? O Henrique VIII, o rei, passou a ser chefe da própria igreja, da Igreja Anglicana. Aí então ele se divorciou da rainha e em 5 dias depois, acho que ele já estava casado com a Ana Bolena, que já estava grávida da Elizabeth I, tá? Só que o que acontece com a Ana Bolena é que ela vai, e ainda mais aí quem gosta dessas coisas de a história se repete, ou desse negócio aí da roda da fortuna, lei do retorno, tal, a história da Ana Bolena se presta muito para isso, porque
uma das damas de companhia da Ana Bolena, que na verdade também fora da Catarina de Aragão, que é a Jane Seymour, será a próxima favorita do Henrique VIII. Por quê? Porque a Ana Bolena não consegue, depois de ter a Elizabeth, ela não consegue ter mais filhos. E o Henrique VIII queria um menino, ele queria um herdeiro, tá? Aí você fala, ele já deu spoiler da série e tal. Na verdade, assim, gente, começa essa série, essa minissérie assim, ó. Inglaterra, 1536, Palácio do não sei das quantas, a rainha Ana Bolena tem apenas 5 meses de vida. Pronto, você já sabe o final. O que você vai presenciar durante os 3 capítulos é como que a Ana Bolena caiu, são os tais 1000 dias, historicamente conhecidos. Só que não são mostrados esses 1000 dias, né? Como que essa mulher, que é dada uma perspectiva bem feminista, muito parecido com a das duas rainhas. Ana Bolena, aconteceu com ela o que aconteceu porque ela ousou ser uma mulher com opiniões, independente, ou seja, aquelas características que para um homem são positivas, para mulheres indicam outra coisa. Então, nos termos da série, você vai ver que essa é a abordagem dada. Claro que a história tem muito mais, a história real tem muito mais do que isso, mas o problema de ela não ter tido filhos e não poder ter filhos, né, pesou muito, mas ela fez também vários, por exemplo, quando a Catarina de Aragão morreu, ela se vestiu de amarelo, fez uma festa na corte, ao passo que o próprio Henrique VIII, que havia se divorciado da mulher, se vestiu de preto, e aí a Ana Bolena era odiada pelos súditos, porque aí tem outras questões também, né, porque alguém pode perguntar, nossa, mas como que ela morre tão rapidinho, assim? Ela não era uma princesa, ela era uma alpinista social, ela era uma dama, uma lady qualquer que ascendeu ao trono como consorte, né? Então aí, tanto é que se você assistir ao Duas Rainhas, você vai ver que o processo de julgamento e morte e execução da Mary da Escócia demorou anos. Por quê? Porque a Mary tinha sangue real, blá 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 blá. Mas enfim, essa é a história da queda desta mulher, tá? E aí você tem uma série que é bem feita, tem umas metáforas que são muito assim na cara, né? Naquele famoso e fatídico acidente quando o Henrique VIII cai do cavalo e fica coxo e a saúde dele vai pro brejo. Depois aparece uma cena lá, eles matando a égua. Falo, nossa, que metáfora. Mas a atriz está muito boa e ela é uma série que dá conta do recado. E até ela mostra um pouco do jogo muito complicado, né, das relações da corte e também das relações internacionais, com a Espanha. A Ana Bolena bateu de frente com o Thomas Cromwell por conta dos mosteiros, né, problema de grana e tal. É uma minissérie bem legal. O fato dela ser negra, para mim, não representou nenhum escândalo, como muitas pessoas podem se sentir escandalizadas. Como não? Na verdade, essa abordagem moderna, por exemplo, quando a gente começa a ouvir os rumores sobre a Ana Bolena, né? Bruxa e adúltera, incestuosa, tal, tudo ouvido assim em forma de murmúrios mesmo, ela ouvindo. Aí, como eu estava num programa que estava numa vibe moderna, eu pensei, parece papel das redes sociais, né? As fofocas da corte eram as redes sociais de hoje. Não que eles não chegam ao ponto de colocar coisas escritas na tela, né? É que eu comecei a fazer essas inferências porque eu percebi que a abordagem era feminina e que eles estavam querendo que a gente estabelecesse algumas ligações com grupos étnicos ou fatos que a gente tem hoje. Bem legal. Por ser do Channel 5, eu fiquei mais surpreso ainda. O Channel 5 faz tanta coisa trash, que eu gosto, inclusive, né? Mas eles tentando fazer uma série histórica, mais modernete, assim, achei louvável. Bem legal. Tá lá na Globoplay. Tchau.